Boa noite a todos. Antes de vir aqui, eu fiz uma pequena cirurgia. Era 5 horas da tarde, e aí começou a doer demais. O médico prometeu que não iria doer, viu, Abilinho? E eu falei, meu Deus, e agora? E eu tinha o avisado que tinha uma exposição às 8 horas aqui no Kardec. Ele falou, não, você vai estar tranquilo. Você está doendo agora? Eu falei, tá. Então, mas vai parar de doer. Vocês não imaginam o que eu passei, né? Aí eu fui ali no Carlinhos, falei, Carlinhos, pelo amor de Deus, me dá uma injeção para dor aí, para eu poder fazer uma palestra hoje. Só que estava uma multidão, vocês conhecem o Carlinhos, né? Uma multidão de pessoas. Eu falei, que hora que eu vou sair daqui? Aí eu falei, olha, pega alguém do balcão aí que saiba aplicar, me coloca lá no fundo e dá uma injeção para dor, pelo amor de Deus, eu não aguento. Aí o moço foi lá, mas por que você está com tanta pressa? Eu falei, é que eu tenho que fazer uma exposição hoje, às 8 horas da noite. Ah, que exposição? Ah, lá no Kardec. Vixe, eu sou de outra banda. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, outra banda? Você é evangélico? Logo percebi, né? Sou evangélico. Não, nós somos da mesma banda. Nós somos cristãos, né? Seguimos Jesus. Você tem razão. Aí eu de olho, né, naquilo que ele estava colocando dentro da seringa, né? Comecei a observar, porque Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Não adianta só orar, né? Porque em pensamento eu já tinha pedido para Jesus para me ajudar. Então, eu fiquei vigiando ali, né? Aí ele falou assim, sabe, nesse mundo hoje tem uma palavra que resume muitas coisas que estão acontecendo. Ele falou isso para mim. Se chama intolerância. Eu falei, não, esse é dos nossos, então. Né? É um evangélico que tem bastante compreensão. E, de fato, nós estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso planeta. Vamos ter oportunidade de, brevemente, falar sobre isso, porque não é o tema central. Mas vocês entenderam esse tema aí? Vocês sabem o que significa isso aqui? Essas palavras? Mortes por lesões autoprovocadas voluntariamente. O que será que é isso? Suicídio, né? É o nome técnico de suicídio. Na certidão de óbito aparece isso aí, não aparece suicídio. Aparece mortes por lesões autoprovocadas voluntariamente. E os registros, os estudiosos, os pesquisadores, dizem que os registros assim são bastante ruins nas certidões de óbitos, porque as famílias procuram esconder esse fato, muitas vezes não revelam, outras vezes a pessoa é até escondida e enterrada em cemitérios clandestinos. Então, tem histórias por trás desse tipo de morte que nós nem podemos imaginar. Vamos falar alguma coisa a respeito disso, então. Resolveram dar cores aos meses, né? Parece que foi setembro amarelo, depois outubro cor-de-rosa, para alguns vermelho, depois novembro negro, justamente o mês do meu aniversário, e agora parece que dezembro é laranja. Eu ouvi dizer que é laranja, não sei. Mas, enfim, novembro foi um mês negro mesmo, difícil, né? Tivemos os atentados terroristas lá em Paris, tivemos aqui o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, e muitos suicídios,
né? Então, de forma, digamos, figurada, foi mesmo um mês difícil. Só que nós vemos que tudo isso dependeu do homem, né? Todas essas ações foram ações humanas. De Deus veio o quê? Em novembro, a chuva. E nós estávamos precisando muito, graças a Deus. E dezembro começou bem, porque parece que hoje, pelo menos, lá para o lado da minha casa, choveu também. E isso nos levou, em muitas situações que eu passei no mês de novembro, a pensar nesse tema, suicídio. Um pouco pesado, mas muito importante, né, para ser falado. E vocês vão perceber por quê. Dia 3 de janeiro, o Lucas, pai do José Lucas, menino de 4 anos, que foi picado pelo escorpião, e veio a desencarnar. Muito provavelmente uma desencarnação já programada para o garoto. O pai não suportou, a mãe também não, os dois ingeriram veneno, né? O pai desencarnou no mesmo dia e a mãe, graças a Deus, se recuperou, não sei como que está de saúde, mas está viva ainda e muito bom que ela esteja viva. Porque pior do que a vida que ela poderá levar daqui para frente seria ela ter desencarnado através do suicídio. Bom, é uma coisa, é um assunto bastante grave e importante para a gente refletir. Talvez vocês estejam perguntando assim, mas o que tem a ver com isso, né? Eu não penso em suicídio. Eu tenho alguns pensamentos com relação àquele que se mata, né? Porque nós julgamos, ou pelo menos nós sentimos alguma coisa quando ficamos sabendo que alguém se matou. Às vezes é sentimento de revolta, às vezes é sentimento de de compaixão, de piedade pelo sofrimento que a pessoa estava passando, mas muitas vezes nós julgamos. Achamos a pessoa uma pessoa covarde, que não soube, não teve capacidade de enfrentar as tribulações, dificuldades da vida, não é? É a segunda causa de morte em homens jovens no mundo. Isso é pesquisa, gente. É a Organização Mundial de Saúde que está falando. No Brasil, mata 26 brasileiros por dia. E uma reportagem que eu li na Folha de São Paulo, de junho de 2013, a repórter perguntava assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Me ajuda aí, por favor. Por que ninguém quer falar sobre esse assunto? Né? É a pergunta dela. Aliás, a Folha de São Paulo é o único jornal que fala seriamente sobre isso. Mais ou menos 3 matérias por ano de pesquisadores, de estudiosos. Os demais jornais noticiam apenas o fato. Quando acontece um suicídio assim de alguém que é famoso, como o Valmor Chagas, né, que se matou na velhice, aí nós ficamos pensando o seguinte: passou uma vida inteira de glória, de sucesso, não é? Conseguiu um patrimônio razoável. O que aconteceu com o Valmor, que foi se matar lá depois dos 70 anos de idade? Né? Só que é muito comum isso. A faixa de idade em que os suicídios mais ocorrem é de 60 anos para cima. Agora, existe a ética profissional também, né? Muitos jornais evitam de publicar sobre suicídio porque os pesquisadores chegaram à conclusão de que isso estimula e incentiva as pessoas que têm ideias suicidas. Alguns
fatos ou ocorrências são inevitáveis, se tornam públicas, né, como é o caso de Ibirá. E aí até o Globo do Rio de Janeiro publicou, todos os sites, né, o UOL publicou, mas existem jornais que resistem e nem esses fatos mais conhecidos eles publicam, justamente por causa dessa confirmação de que estimula outras pessoas com tendências a cometerem também um suicídio. Então, a ética profissional é muito importante. O Diário da Região sempre evita. No entanto, acabou falando sobre o suicídio de Ibirá, porque todo mundo já estava sabendo e cobrando informações do jornal. Um antigo dono do Diário da Região foi um suicida, né, se enforcou. Acredito que também, por isso, eles busquem evitar. No entanto, uma semana depois, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu li no Diário da Região a melhor matéria sobre suicídio que eu já li em jornais, sob a ótica doutrinária. Normalmente, os jornalistas pouco entendem de doutrina e começam a dar suas opiniões. Aí eles estragam tudo, né? No entanto, não sei se por ser espírita, ou por ter conhecimento, ou porque ele pediu para alguém rever o que ele escreveu, uma matéria fantástica que saiu uma semana após, digamos, dia 10, dia 12 de novembro. Vocês procurem no Google, lá, coloca Diário da Região, tá, o que o Espiritismo pensa do suicídio, vocês vão encontrar. Matéria perfeita do ponto de vista doutrinário, muito bem feita. Mas vejam só, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio no ano, no mundo, por ano no mundo, número superior às das guerras que estão ocorrendo. Mata mais do que as guerras, o suicídio, 800 mil. Isso representa uma morte a cada 40 segundos por suicídio. Olha como que é grave a situação. Nós temos que falar sobre esse assunto, sobretudo nós espíritas, né? E para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Dá 16 milhões de pessoas tentando suicídio por ano no mundo. Chocante. Organização Mundial de Saúde, dados. E vocês se lembram que eu, no início, falei que os dados são subregistrados. Muitos suicídios, ninguém fica sabendo o que aconteceu. Eles acreditam que esse número seja muito maior. Eu tive, nesse mês, contato com alguns casos de suicídio. E eu fico, assim, com muita compaixão da pessoa desencarnada nessa condição e dos familiares. Todos sofrem. Normalmente, há uma ruptura na família quando ocorre um suicídio. Porque todo mundo procura um culpado. E aí a família se divide, algumas pessoas ficam de um lado, outras pessoas ficam de outro, todos sofrem e a marca é para sempre. Então, o prejuízo não é só do suicida, é também de toda a sua família. E uma amiga minha, há umas 2 semanas atrás, eu fui visitá-la, ela tinha desencarnado, há 18 anos a conhecia, e eu fiquei muito chocado com a situação. E eu entrei e vi a mãezinha. Imagina o sofrimento de uma mãe, né? E quando eu vi a mãe, eu não sabia o que eu podia fazer. Na verdade, o desejo era abraçá-la, beijá-la, levá-la para minha casa.
né, dizer que eu seria seu filho dali para frente, até porque minha mãe desencarnou. E eu cheguei perto dela, as cadeiras ao seu lado estavam todas ocupadas, e eu comecei a falar com ela, de cima para baixo, e aí eu não me senti bem. Falei, não, né? Eu não tenho condições e moral de falar com essa mãe de cima para baixo. Sentei-me no chão, à sua frente, olhando então para cima, peguei nas suas mãos e falei das qualidades extraordinárias da sua filha no presente, porque a morte não existe. Falei que ela é uma pessoa muito querida, e é de fato uma pessoa dócil, educada, e é de fato. E eu tenho um adjetivo para ela que eu poderia resumir: adorável. Uma pessoa adorável. Saí dali, a mãe parou de chorar, porque eu lhe disse, sou espírita, nós temos uma reunião mediúnica no Kardec, uma vez por mês, toda a última sexta-feira do mês, e nós já estamos orando pela sua filha. Creia em Deus, a vida não acaba. Peça para Maria Santíssima, Mãe de Jesus, abençoar e ajudar a sua filha. Nessa hora, ela arregalou os olhos. Então, imagina que ela seja católica. Ela gostou dessa informação, né? Que a Mãe de Jesus é a responsável pelos suicidas. Aí a filha do lado disse, está vendo, mãe? Vamos orar para Maria Santíssima. E aí a senhora se acalmou, parou de chorar, e eu fui lá no banco de fora desabafar. Quem foi chorar depois fui eu, em razão de toda aquela emoção que eu senti, que eu tive naquele momento. Coloquei para fora, me equilibrei, fiz uma prece, e que Deus nos abençoe. 16 milhões por ano de tentativas de suicídios, com 800 mil mortes. Na semana passada também, eu estava com uma amiga e ela apontou para uma outra pessoa, dizendo assim, está vendo aquela moça? Eu vou dar nome de Paula, mas não é Paula não, tá? É um nome fictício, Paula. Está vendo a Paula ali? Eu não conhecia. Ah, sim. Ela saiu do hospital ontem, tentou suicídio. Ah, mas falou que tentou suicídio, eu já estou junto, né? Eu me encho de piedade, de compaixão, eu falei, preciso conversar com essa moça. Eu fui conversar com ela, ela me deu um empurrão, fez assim, pensando outra coisa, né? Aí a outra, não, confia, amigo meu. Aí eu fui conversar com ela e ela disse, olha, não creio em nada, não creio em Deus, não quero mais nada da vida, quero morrer, não consegui morrer. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Minha mãe se separou dele, casou-se com outro homem, me levou, eu amava meu pai, nunca mais vi meu pai. Me casei, meu primeiro filho, com 6 anos de idade, morreu. E eu pedindo para Deus e nada acontecia, nada melhorava na minha vida. E aí o meu marido virou alcoólatra e me bate, como meu pai batia na minha mãe. Agora eu te pergunto, Paula, a Paula disse, agora eu te pergunto, Fernando, para que eu quero viver? Para que viver? Que vida é essa? Bom, depois veio uma doutrinação, né? Mas a vida não é fácil. Tem pessoas que sofrem demais. E aí nós começamos a entender melhor porque algumas chegam ao desespero e cometem o suicídio. Bom, os motivos são os mais diversos, né? Normalmente emocionais, sentimentais, físicos, quando se trata de doenças. Como a perda de entes queridos, sobretudo do cônjuge. O cônjuge morre por uma doença qualquer, talvez até pela própria idade,
aquela pessoa que conviveu 40, 50, 60 ou mais anos juntos, não tolera e se mata aguardando, esperando, com a ilusão de que, se matando, vai reencontrar o parceiro ou a parceira. É uma grande ilusão, isso não acontece. Tem até um relato interessante no livro de Allan Kardec, Céu e Inferno, onde uma mãe estava conversando com um filho jovem ainda, com 25 anos, ele estava morrendo, estava desencarnando já, e a mãe ali desesperada, e ele pedindo para ela não chorar. E ela disse assim para o filho: se você for, se Deus te levar, está lá no seu inferno, se Deus te levar, eu vou junto. Aí o filho desencarnou, ela foi no quintal e se enforcou. E o enterro foi no mesmo dia, como do Lucas e do José Lucas, né? E aí depois o Kardec conversa através de um médium psicofônico, tanto com a mãe suicida, depois com o filho, que desencarnou por uma doença, cumpriu a fase que ele tinha que cumprir aqui, né? Desencarnou precocemente, mas porque isso estava no karma dele, estava nos registros espirituais dele. Ele tinha que passar por aquilo. Suicídio não. E nós vemos o desespero da mãe: eu não encontrei meu filho, eu vim aqui, me matei, me sinto viva ainda, no entanto, cadê meu filho? É uma grande ilusão, não vai encontrar mesmo. Brigas e desentendimentos, sobretudo familiares. Na semana passada, soube de um caso, esse mês eu fiquei sabendo de muita coisa mesmo. Na semana passada, eu fiquei sabendo de um caso de um homem aqui na região que matou a esposa, depois suicidou-se. Desentendimentos familiares. Na velhice, mais a solidão e doenças físicas. É o caso de Valmor Chagas, que nós comentamos. O ator, né? Todos conhecem. Existência de enfermidades incuráveis e dolorosas. A pessoa está, por exemplo, com um câncer, diz assim: imagina, viver para quê, né? Eu sei que eu vou morrer daqui 6 meses, estou sofrendo, estou tendo muita dor, não acredito que aconteça, que tenha vida após a morte, e acaba com a própria vida. Suicídio. Sensação de estar dando muito trabalho à família e ser um peso morto. Pessoas que têm uma doença, ou que não conseguem trabalhar, têm limitações físicas, e acabam cometendo um peso morto à família, dando muito trabalho para a família. A depressão e transtornos mentais. E tudo isso pode começar com uma depressão, né? A doença do século. O suicídio hoje só perde para o infarto, em termos de doenças. Da primeiro lugar no mundo é o infarto que mata, segundo o suicídio. Bom, o impacto naqueles que ficam. Já falei sobre isso, mas rapidamente, todo mundo sofre, a família se divide. Existem em São Paulo, grupos de psicólogos que se uniram para ajudarem as crianças, porque elas sofrem muito, elas se sentem culpadas pelo suicídio do pai, por exemplo, ou o suicídio da mãe. E é um peso e um trauma que elas vão carregar para o resto da vida, sem dúvida alguma. E eles perceberam isso, e eles estão dando esse apoio às crianças. Vocês imaginam uma criança de 6 anos ver o pai, né, morto por suicídio dentro de um caixão? Né? Ele quer resposta. Imagina, meu herói, meu pai, meu ídolo, se matou, mas por quê? Por causa de mim? O que eu fiz? Né? Então, o sofrimento das crianças é bastante grande. Aqui está um gráfico de mortalidade por suicídio do Ministério da Saúde, é um dado recente. E nós vemos lá as taxas de suicídio por sexo no Brasil de 1980 a 2006.
O verdinho lá, a linha verde de cima, vocês estão conseguindo identificar a verde? Então, aquela linha é os suicídios dos homens. Homens que foram mortos por suicídio. Nessa linha de baixo, rosa choque, é a linha das mulheres. Daí nós já percebemos que os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. Essa linha do meio é a média. A azul aí, turquesa, me parece. Aí nós ficamos pensando assim, puxa vida, homem se mata mais do que mulher? Sim, se mata mais do que mulher, mas as mulheres tentam 4 vezes mais do que os homens. Olha que interessante. Por quê? Elas usam meios menos agressivos para se matarem. Normalmente veneno e comprimidos. Aí dá tempo de levar até o hospital e algumas vezes elas são salvas. O homem usa arma de fogo e se enforcam. Então são métodos agressivos que realmente levam à morte instantânea, não dá tempo de socorrer. Interessante, né? Então morrem 4 vezes por suicídio mais homens do que mulheres. Só que as mulheres tentam 4 vezes mais. Taxas de suicídio por grupos de idade no Brasil. Ela vai se elevando, as taxas, na medida da idade, da faixa etária. No Brasil, morrem 15 pessoas acima de 60 anos a cada 100 mil habitantes. No entanto, para faixas etárias menores, mais baixas, são 3, 2 suicídios. A média dá 5, 6 suicídios por 100 mil habitantes. Os velhos se matam mais. Então, muita atenção com os idosos, solitários. Nós que temos pais morando sozinhos. Muita atenção. Vem as doenças, vem a solidão e, de repente, isso pode acontecer. Um outro mito que eu gostaria de derrubar, que os pesquisadores e estudiosos derrubaram, é o seguinte, que algumas pessoas pensam, eu já ouvi, é um mito, né? Quem quer mesmo se matar, não fica falando que vai se matar. Vai lá, se mata de uma vez e acabou. Quem fica falando vou me matar, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes, porque não quer se matar. Não é verdade. As pesquisas, elas confirmam justamente o contrário. Os pesquisadores visitaram familiares de suicidas e descobriram que praticamente 100% de todos os suicidas falaram pelo menos uma vez que iria se matar. Então, é mito, é lenda. Quando alguém falar para vocês que está pensando em se matar, atenção, ajudem. A pessoa precisa de ajuda. A taxa está crescendo no mundo inteiro. E pelos seguintes fatores. A sociedade está cada vez menos solidária, as pessoas não têm mais apoio. Ainda uma pressão social para ser feliz, principalmente nas redes sociais. Todo mundo tem que se sentir ótimo, feliz. A obrigação de ser feliz gera uma grande tensão no ser humano. E também tem as causas espirituais, como obsessão e a fase de transição que está passando o nosso mundo. A faixa vibratória está muito pesada e isso facilita esse tipo de ocorrência. Acidentes, mortes, crimes contra os outros, contra si mesmo.
A Organização Mundial de Saúde nos diz que é possível prevenir. Olha que fato interessante. Vocês que estão se perguntando o que eu tenho a ver com esse assunto, está aqui. A troca de informações sobre o suicídio pode evitar muitos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é possível prevenir 90% das mortes se houver condições para a oferta da ajuda. Então, quem está pensando em suicídio está vivendo um tormento, porque não está tolerando, aguentando o próprio sofrimento, mas no fundo quer viver. Se ela não estivesse sofrendo daquele jeito, ela continuaria vivendo. Como ela não suporta o sofrimento, ela diz, bom, eu não suporto, eu não aguento, eu tenho que me ver livre disso. E tenta se libertar, é uma grande ilusão, porque não existe, através do suicídio. Entre a morte e o viver, a pessoa quer morrer, mas quer viver ao mesmo tempo. O sentimento é, então, portanto, ambivalente. Ainda estamos falando de prevenção. Falar é a melhor solução. Então, se houver alguém aqui, né, que esteja pensando nisso, procure ajuda aqui na Casa Espírita, com seus familiares. A base familiar é muito importante. Não tendo apoio na família, procura ajuda profissional, procura a Casa Espírita, os atendentes do atendimento fraterno, porque é necessário fazer alguma coisa por si mesmo, antes que seja tarde. Ninguém se livra do sofrimento se matando. As coisas pioram muito. A pessoa que se mata e olha para trás, fala, puxa, eu era feliz e não sabia. Bom, para onde vai o suicida? Para onde vai o espírito, né, do suicida após a morte forçada do corpo físico? Cada espírito é uma história, não dá para definir exatamente para onde eles vão. Em razão do livro Memória do Suicida, a maior obra espírita já psicografada, segundo o próprio Chico Xavier, mas foi psicografada por Ivone Pereira, uma obra fantástica, Memórias do Suicida, Camilo Castelo Branco. O espírito Camilo Castelo Branco. Pensam o seguinte, como Camilo foi para onde ele foi mesmo? Vale dos Suicidas? Todo mundo pensa que os suicidas vão para o Vale dos Suicidas, mas foi uma região que ele foi. Existem outras colônias de recuperação espiritual dos suicidas. Então, alguns suicidas sentem-se presos ao corpo de tal modo que leva-os a ver e sentir os efeitos da decomposição. Vocês podem imaginar o que seja isso? Ver, além de ver, sentir os efeitos da decomposição do próprio corpo. Deve ser fácil, né? Comparar isso com o sofrimento que tinha anterior, que às vezes os levaram a cometer o crime contra si mesmos. Outros vão para regiões umbralinas, região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais e dos fluidos perispirituais, do fluido vital também. Regiões de trevas, de sofrimento, né? Às vezes cavernas, às vezes fundo no mar, florestas inexploradas. Normalmente eles sofrem muito, né? E a visão espiritual deles é uma visão terrível, né? Roupa suja, cheia de sangue, né? O sofrimento moral se reflete na forma do corpo espiritual, do perispírito. Outros tornam-se presas de obsessores que, às vezes, também foram suicidas. Entidades perversas e criminosas que sentem prazer na prática de vilezas e que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade, os lares, terrenos, que não lhes oferecem resistências através da vigilância e bons pensamentos. Na semana passada nós atendemos
um espírito suicida de uma moça no trabalho mediúnico que ela havia se desencarnado porque não se dava bem com o pai, eles brigavam demais. E ela não suportou o pai e se matou. Então, para ela, o pai era o culpado da morte. Ela não se culpava a si mesma por ter feito aquilo. Ela dizia, a culpa da minha morte é do meu pai, por isso que eu estou na minha casa com ele, porque eu quero que ele faça a mesma coisa também, que ele se jogue lá de cima do prédio. Então ela se tornou que uma obsessora do pai, e estava na residência, não estava em outras regiões de trevas, etc. Então isso varia muito, onde que ficam os suicidas. Sem contar que existem muitas variáveis aí. Deus leva em consideração muitos fatores. Por exemplo, a intenção mesmo de se matar. Isso que caracteriza o suicídio. O suicídio direto. A pessoa quer tirar a própria vida, porque não se ama, não aguenta, não tolera, é rebelde e egoísta a ponto de dizer, isso não foi feito para mim. Essa vida não me pertence. Mentira. Tudo que é nosso, nós construímos para nós. Seja nessa vida ou em outra vida, somos o resultado de nossas obras. Jesus disse isso. A cada um segundo as suas obras. E se hoje nós passamos por dificuldade, não tem culpado nenhum. Algumas pessoas podem ser até instrumentos do mal para nos atingir. No entanto, aquele mal fomos nós que buscamos. Com os nossos atos, dessa e de outras vidas. Quando não encontramos a razão nessa vida de algum sofrimento que estamos passando, é porque nos esquecemos e essa causa está no passado. Bom, quanto tempo os suicidas ficam presos ao corpo físico? Não há tempo de previsão para isso, né? No caso de Camilo Castelo Branco, no livro Memória Suicida, ele disse que ele deu um tiro, em 1865, Camilo Castelo Branco, quem leu Amor de Perdição, Amor de Salvação, né? Ele é o escritor, poucos sabem disso, ele é o escritor da língua portuguesa que mais produziu até hoje. Verdadeiro gênio. Mas ele era danado, como diria minha amiga Rosalina, ele era muito danado. E ele pegou sífilis naquela época, né? Não tinha cura a sífilis, e ele ficou cego por causa disso. Então, ele não admitiu, não aceitou, e deu um tiro no ouvido. Ele disse que ele acordou cheio de sangue dentro do caixão, no túmulo. E que queria se mexer, não conseguia. Aí botou a mão no ouvido e viu que estava cheio de sangue. Estava totalmente lambuzado de sangue. Depois de um certo tempo, ele saiu dali, perdido, vagando pelas ruas da cidade onde morava. Camilo Castelo Branco, Memórias Suicidas, repetindo. Aí ele disse que veio um bando pela rua, um bando de pessoas pela rua, todas gritando, desesperadas, chorando, xingando. E ele tentou se esconder num lugarzinho lá, para deixar aquele bando passar. Mas ele disse que uma força irresistível o atraiu para aquele grupo. E a hora que ele percebeu, ele já estava junto com os espíritos ali xingando, gritando, reclamando de dor. Então eram já os legionários de Maria que estavam fazendo uma varredura na região para buscar os espíritos dos suicidas para levá-los até a colônia de tratamento, que é chefiada por Maria de Nazaré. Então, o Camilo Castelo Branco diz o seguinte, no início do livro, eu vou distribuir depois, no final, para vocês, um resuminho do livro.
São 12 folhas, cada apostilinha dessa. É um resumo fantástico. Esse resumo foi feito pelo um grupo de amigos espíritas de Mirassol, porque quando o Chico Xavier foi visitar Mirassol, ele sentiu algumas energias diferentes, e essas energias indicavam que tinha muitas pessoas naquela cidade que estavam pensando em se matar, em cometer suicídio. Então, o Chico Xavier recomendou aos trabalhadores espíritas daquela cidade que elaborassem algum trabalho junto aos moradores para esclarecê-los a respeito do suicídio. E esse material foi feito, eu tirei xerox, tem mais ou menos 120 aqui, apostilinhas. Eu peço para aqueles que estão assim, os casais, que em vez de levar duas, levem uma só. Mas o mais importante é que eu gostaria que vocês reproduzissem, passassem isso aqui para frente. Vocês devem conhecer pessoas depressivas, pessoas que pensam em tirar a própria vida, algum parente, algum amigo, sempre tem. Então, leiam e divulguem. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, logo no início desse livro, cujo resumo eu vou distribuir mais tarde, Camilo diz o seguinte: quem se atira no suicídio espera livrar-se de sofrimentos considerados insuportáveis. Eu também pensei assim. Enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo, onde me escondi, pensando escapar às dores do mundo físico. Então, além das dores morais, o suicida também tem dores físicas. Sim. Tudo que o corpo dele sofreu, ele continua sofrendo porque o corpo espiritual se ressente de toda aquela agressão que sofreu o corpo físico. Os sofrimentos físicos também continuam. É uma repercussão daquilo que aconteceu no corpo. Como reencarna um suicida? Bom, eles geralmente reencarnam com defeito ou deficiência no órgão que foi atingido o seu corpo na existência anterior. Chico Xavier, indagado sobre isso, perguntaram o seguinte, um repórter perguntou o seguinte para o Chico. Chico, durante a sua vida de trabalho, você já reconheceu algum suicida reencarnado? Vocês entenderam a pergunta? Eu postei isso no site. Quem quiser ver essa entrevista com Chico Xavier. O assunto é assim: os espíritos de suicidas que Chico reconheceu reencarnados. Então, como ele trabalhou quase 80 anos na mediunidade, é lógico que ele encontrou pessoas pelo caminho, milhares e milhares de pessoas, e algumas delas o procuraram dizendo: Chico, eu quero me matar. Né? E mesmo com a palavra, o conselho de Chico, acabaram cometendo suicídio. Aí Chico, ao longo da vida, se deparou novamente com esses mesmos espíritos de suicidas, reencarnados em um outro corpo, com defeitos nos mesmos órgãos que afetaram o corpo na existência anterior. Então ele disse que ele encontrou duas crianças idiotas, com retardo mental, que eram justamente duas pessoas que ele conheceu que se mataram com um tiro no ouvido, quer dizer, atingiu a parte do cérebro do corpo espiritual e isso foi transmitido para um novo corpo numa nova reencarnação. Ele também conheceu uma moça que tomou veneno e suicidou-se, acabou morrendo. Numa outra existência, ela viveu apenas 6 anos de idade, com câncer na garganta, e desencarnou pelo câncer na garganta. Então, o Chico explica lá nessa reportagem que os espíritos que retornam com problemas sérios em razão de um suicídio no passado, eles voltam para começarem a se amar, para amar o próprio corpo, amar a vida. Então, uma doença incurável faz com que ele procure a cura para se manter vivo
de todas as formas. De uma certa forma, o Espírito está resgatando e se transformando e mudando com relação ao corpo que ele não quis, que ele desprezou numa existência anterior. Vocês percebem como a lei de Deus é perfeita? Né? Então ele conta outros casos lá e nós vamos seguir em frente. Mas, gente, o resgate ele não é igual para todos. Não é porque a pessoa deu um tiro no ouvido que vai nascer com um problema mental, por exemplo, na outra. Nós temos um exemplo bastante interessante, que é do Jerônimo, nesse livro Memória dos Suicidas. O Jerônimo, ele era um homem muito rico, na existência ali, contemporâneo de Camilo Castelo Branco, 1850, por aí, lá em Portugal. E ele faliu, e ele não suportou aquilo, que ele perdeu toda a riqueza, toda a mordomia que tinha, e se matou com um tiro no ouvido. Mesma coisa que o Camilo fez, só que o Camilo fez porque ficou cego, e não aguentou a provação. Bom, ele deixou famílias, órfãos, em penúria, numa situação de muito sofrimento. E como nós dissemos, a família fica aqui, né? Também sofrendo e passando por esses problemas. Ele faliu, a família passou fome. Eles se reencontraram nessa colônia espiritual, Camilo e Jerônimo. O Jerônimo reencarnou, ia ser novamente rico, mas ele nasceu sem sequela nenhuma. Qual que seria a prova dele? Falir de novo. Então, isso nós podemos colocar quase como regra. Quase como regra. Se nós tiramos a nossa própria vida porque não estamos suportando tal sofrimento, nós voltamos numa outra vida para encarar exatamente aquilo que nós não superamos. Ele faliu na vida passada, ia ser rico, foi rico de novo na seguinte e ia falir. Seria o teste, a provação dele, ver se ele conseguiria suportar. Só que então ele não nasceu com sequela, né? Com problemas na área afetada, que é o cérebro, o órgão mais importante do corpo, diga-se, né? Mas ele nasceu com um propósito de não constituir família e ajudar as crianças órfãs. Então ele criou uma instituição e ele já estava cuidando dessas crianças e com certeza isso o ajudou muito. Por quê? Não podemos nos esquecer, a lei é de amor, a lei é de perdão, a lei é de misericórdia. Deus não castiga ninguém, Deus não julga. Se Ele não julga, Ele não condena. Se Ele não condena, Ele não castiga. Nós sofremos porque nós erramos e temos que corrigir o erro. É responsabilidade nossa, a cada um segundo as suas obras. Então, não é uma regra geral. Deu um tiro no coração, vai renascer com um problema cardíaco na próxima existência. Pode acontecer, mas nem sempre. E o bem também diminui muito os nossos sofrimentos. A prática do bem. Tudo que nós damos e oferecemos à vida, o que significa oferecer a outrem, ao nosso próximo, nós recebemos de volta. Não precisa ser através da mesma pessoa, não, porque está cheio de gente ingrata por aí. Vamos esperar, fiz tanto por tal pessoa, ela é tão ingrata, não reconhece. O que é isso, gente? Nós temos que ajudar a praticar o bem, virar as costas e ir embora. O bem vem de uma outra forma. Não precisa ser através da pessoa que ajudamos. Bom, para finalizar, até que eu fui bem. Olha, você me entregou, o microfone era 8:09. Eu estou esperto com você. Eu olhei lá, falei, se ele olhar feio para mim... Gente, o Abilinho, no mês laranja, faz aniversário, viu? Ele odeia que fala isso. E ele faz dia 25 de dezembro, por isso que ele chama Abílio Jesus. Né? Mas é um grande amigo, adoro o Abilinho.
Adoro muito, devo muito a ele, me ensinou muitas coisas, e me ensina ainda. Então, para finalizar, nós vamos ler um trechinho, um capítulo do livro de Sueli Caldas Schubert, a respeito da vida do médium Divaldo Pereira Franco, é o suicida do trem. É uma história maravilhosa. E aí, assim, nós finalizamos, tá? A exposição. Então, eu, Divaldo, falando, tá? Eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sob vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por esse homem. Divaldo contando, tá? Tenho uma caderneta para anotar nome de pessoas necessitadas. Eu vou orando por elas e de vez em quando digo, se este aqui já evoluiu, vou dar o seu lugar para outro. Não posso fazer mais. Assim, coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais. As preces que faço pela madrugada. Da minha janela eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando para ela, conversando. Somos muito amigos, já faz muitos anos. Ela é paciente, a estrela. Sempre aparece no mesmo lugar e desaparece no outro. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Camilo Castelo Branco diz assim que as preces que ele ouvia no plano espiritual eram de pessoas estranhas. As pessoas estranhas oravam mais por Camilo do que as pessoas conhecidas. Olha que interessante. E todos eles viam numa tela a pessoa orando. Fazia minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia, meu Jesus, quem se mata não está com juízo no lugar, e não está mesmo. Vai ver que ele nem quis se matar. Foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E eu tinha uma fila grande, mas ele era especial. Passaram-se quase 15 anos depois do suicídio. E eu orando por ele diariamente, onde quer que eu estivesse. Ele viaja muito, Divaldo, hein? Um dia, eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite, cheguei à janela para conversar com minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por fora. Aprendi a chorar por dentro. Não devia. Eu acho que ele mudou, né? Acho que hoje ele deve chorar. Eu choro bastante, estou nem aí. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Daí a pouco a emoção foi me tomando e quando eu me dei conta chorava. E Divaldo. Nesse ínterim entrou um espírito e me perguntou, por que você está chorando? Ah, meu irmão, respondi. Ele é médium vidente, ele estava vendo o espírito, tá? Ah, meu irmão, hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave. E como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros, não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não me estou queixando. O espírito retrucou. Divaldo, se eu lhe pedir para que você não chore, o que é que você fará? Hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, pediu o espírito. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntou Divaldo. Porque eu gosto muito de você, eu amo muito a você e amo por amor.
Como natural, o Divaldo ficou muito feliz com aquilo que ele dizia. Você me inspira muita ternura, prosseguiu o espírito. Eu o amo por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação da eterna tragédia. As cenas ficam se repetindo na mente do espírito. Então, se dá um tiro no ouvido, de segundo em segundo ele fica ouvindo o tiro no ouvido. Se joga na frente de um trem, é o trem passando em cima a todo instante. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem, e não há como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvi o trem apitar, via-o crescer ao meu encontro e sentia ali as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito e começava tudo outra vez eternamente. Até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim. Passei a ter interregnos em que alguém me chamava e eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo, até o momento que eu deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava. E me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nessa janela chamando por mim. E aí o Divaldo perguntou: quem é? Aliás, ele, o próprio Espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim, com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu-me. É uma alma que ora pelos desgraçados. O Divaldo. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre que você me chamava pelo nome. Quando adquiri a consciência total, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui até minha casa. Encontrei a esposa blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado deserdou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida porque não teve comida nem paz e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe o ódio terrível, o Espírito dizendo. Depois fui atraído a minha filha num desses lugares miseráveis, onde ela estava exposta como mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Divaldo, falou o Espírito emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas, a dor moral, dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato, pelo seu ato, pelo gesto, pelo ato da autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato. Sendo tudo isto lançado a seu débito na lei da responsabilidade. Além de você, mais ninguém orava. Ninguém tinha dó de mim. Só você, um estranho. Então hoje que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós, e por amor a nós, não sofra mais, Divaldo. Aproximou-se
O espírito me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe: perdoa-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade, Divaldo. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. E a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Linda mensagem, né? Acontecimento real, palavras de Divaldo, está no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, tem na livraria, eu comprei e li, um livro fantástico. Bom, meus amigos, nós vamos finalizando. A vida não é fácil para ninguém. Ninguém tem a vida dos sonhos, não é verdade? Mas a vida, ela é perfeita naquilo que ela tem que ser. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.